Deixa eu adivinhar, você tá conversando com uma garota, indo tudo bem, mas aí do nada veio aquele silêncio estranho. Você entrou em desespero, travou, a ansiedade bateu, você suou frio e começou a pensar: meu Deus, o que eu falo agora? Olha, calma, isso não é um defeito seu, não é falta de dom pra conversa. A real é que seu cérebro foi condicionado a buscar a aprovação feminina, e quando você coloca a importância de mais uma conversa, basicamente entra em modo de ameaça e começa a ficar ansioso. A boa notícia é que no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como sair dessa dinâmica e virar um cara que domina as conversas, cria atração e conquista mulheres, sem precisar decorar técnicas de sedução ou fingir ser alguém que você não é. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sabe qual é o maior erro que você comete? Não é falar coisa errada, é pensar demais antes de falar. Será que isso vai soar legal? Será que ela vai rir? Será que eu vou parecer idiota? Enquanto você fica nessa conversa com você mesmo na sua cabeça, a conversa no mundo real morre. A garota percebe que você tá travado, que tá tentando impressionar, e isso mata qualquer atração. É como abrir 50 abas no navegador ao mesmo tempo. O sistema trava, sua mente fica sobrecarregada e você deixa de ser natural. E essa ansiedade toda vem de um lugar muito específico. Você tá colocando a garota num pedestal. Estudos de psicologia mostram que quanto mais você busca validação externa, menos atraente você se torna. Ou seja, para ser atraente, você precisa demonstrar que está confortável consigo mesmo, independentemente da reação dela. Então o primeiro passo é simples, mas poderoso. Para de tentar impressionar. Fale o que vier na cabeça, sem filtrar tudo. Se errar, erra com tranquilidade. Se a piada não for engraçada, tudo bem. Você não tá ali para performar, tá ali para conversar. Quando você relaxa, ela relaxa. A conversa flui, ela ri mais, se abre mais e você percebe que não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Mas não sai do vídeo ainda, porque agora eu vou te mostrar como funciona o mecanismo subconsciente na cabeça da garota que te avalia o tempo todo e que define se ela vai ou não se sentir atraída por você. Aqui vai uma verdade que poucos caras entendem. A atração não é uma decisão racional. A garota não senta, analisa seus prós e contras e decide se vai se interessar por você. Não funciona assim. A atração é emocional, é inconsciente e automática. É como assistir um filme e sem perceber começar a torcer pelo protagonista. Você não decidiu torcer, você só sentiu que devia. E aqui entra a grande diferença. Enquanto você, homem, tende a ser direto e lógico, apenas vê uma mulher bonita e sente atração imediata, as mulheres operam diferente. Elas têm um radar subconsciente que está constantemente escaneando você. Esse radar não analisa o que você fala, mas como você fala. Não importa o assunto, importa a energia que você transmite. Ele está captando sinais de valor, de confiança e de status social. E tudo isso acontece nos primeiros segundos, antes mesmo de você terminar a primeira frase. O psicólogo Robert Cialdini mostrou que decisões sociais são tomadas em milésimos de segundo, todas baseadas em gatilhos emocionais, não em análise lógica. Basicamente, isso quer dizer que ela já decidiu se você é interessante antes mesmo de processar o conteúdo da sua conversa. O radar na cabeça dela tá perguntando: esse cara é confiante? Ele tá tentando me impressionar? Ele parece dependente da minha aprovação? Se o radar detecta que você tá buscando validação, que você tá nervoso, que precisa dela pra se sentir bem, bom, é game over. Ela vai perder o interesse. Mas se o radar detecta que você tá tranquilo, que você tá ali porque quer e não porque precisa, aí sim a atração começa. É uma dinâmica de valor. Quem parece mais confortável e desapegado do resultado tem mais valor percebido. Então, o que você faz com essa informação? Bom, você para de tentar convencer ela de que você é legal. Você para de forçar piadas, de buscar risadas, de tentar provar o seu valor. Você simplesmente age como alguém que já tem valor, que não precisa provar nada. E para chegar nesse ponto, você precisa entender como a sua postura comunica isso. Então preste atenção e fica por aí, porque é na próxima parte que eu vou te mostrar exatamente como fazer isso na prática. Sabe o que separa um cara confiante de um cara desesperado? Não é o que ele fala, é como o corpo dele se comporta no espaço. Você pode decorar as melhores frases do mundo, mas se seu corpo tá gritando, eu preciso que você goste de mim, bom, novamente é um game over. O que você precisa entender é um princípio simples: conforto corporal comunica status. Pense como você age quando tá com seus melhores amigos. Você fica medindo cada movimento, fica preocupado se tá parado na posição certa? Não, você tá solto, relaxado, ocupando espaço sem pedir licença. E é exatamente assim que você deve agir com ela. É basicamente como se você estivesse jogando videogame no sofá da sua casa, completamente à vontade. E é esse estado de conforto que você precisa acessar quando estiver com ela. E para alcançar ele, aqui vai um passo a passo prático. Passo 1. Desapego físico consciente. Quando você estiver com ela, mantenha um leve desapego físico. Não fica grudado o tempo todo, não se inclina demais, não invade o espaço dela sem necessidade. Se afasta um pouco às vezes, olha pro lado, observa o ambiente. Isso vai comunicar uma coisa clara: eu
tô aqui porque eu quero, não porque eu preciso. Passo 2. Ocupar o espaço de forma natural. Agora sobre ocupar o espaço, você vai sentar confortável, abrir levemente os ombros, relaxar os braços e nada de se encolher, nada de rigidez. Tranquilo, sem pressa, sem ansiedade. Passo 3. A respiração. A maioria dos caras prende a respiração quando fica nervoso, e isso gera micromovimentos estranhos. Mexer demais as mãos, o corpo inquieto, tensão no rosto. Então se atente à sua respiração. Ela tem de ser devagar, inspira e expira com calma. Isso acalma o seu sistema nervoso e automaticamente relaxa o corpo. Quando a respiração desacelera, o corpo para de mostrar ansiedade. Passo 4. A mentalidade. Agora junta tudo isso com a mentalidade certa. Age como se o lugar fosse seu. Pensa que você tá no seu lugar favorito. Você não pede permissão para existir ali. Você simplesmente existe. E a sua mentalidade tem que ser essa. Eu tô confortável independentemente dela. Quando você sustenta esse estado, a dinâmica muda. Ela percebe que você não é mais um cara tentando impressionar. Você é alguém bem consigo mesmo. E isso cria um efeito dominó. Ela vai se inclinar, ela vai se aproximar, ela vai relaxar. Você vai notar o corpo dela se abrindo, os braços descruzando, o sorriso aparecendo, porque você criou um espaço seguro, sem pressão, onde ela também pode relaxar. E agora que você já domina a sua postura, o próximo passo é aprender a conduzir a conversa, sem matar a atração. E para isso, eu vou te ensinar uma fórmula simples, mas extremamente eficaz. Mas antes de irmos para ela, se você tá curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e hype o vídeo. Isso me ajuda a trazer mais conteúdo para você. A maioria dos caras se sabota na conversa por dois extremos clássicos. Ou fala demais sobre si mesmo tentando impressionar, ou vira um entrevistador do IBGE, só fazendo pergunta atrás de pergunta. Os dois matam a atração. E é por isso que existe uma fórmula simples, mas extremamente eficaz. A conversa precisa ser 50% sobre ela, 30% sobre o ambiente ou o momento e apenas 20% sobre você. Essa divisão mantém a conversa leve, envolvente e principalmente atraente. Então vamos à prática. 50% com foco nela. Quando você direciona a maior parte da conversa para ela, perguntando sobre o que ela gosta, o que ela pensa, como ela enxerga o mundo, você ativa a conexão emocional. Ela se sente vista, se sente ouvida, se sente confortável. E isso é raro. Mas atenção, isso não é um interrogatório. Não é você perguntar onde você trabalha, o que você faz, qual o seu hobby. É uma curiosidade genuína. Ela fala algo e você aprofunda. Como assim? O que te faz pensar desse jeito? Conta mais sobre isso. Isso mostra presença e não um protocolo. Agora vem os 30% sobre o ambiente. E aqui tá a parte que quase ninguém entende e que muda tudo. Esses 30% são comentários aleatórios, observações do momento e brincadeiras com o ambiente. Algo como, cara, você reparou que esse lugar toca uma música muito estranha? Isso tira o peso da interação e quebra a sensação de entrevista. É o mesmo clima de quando você tá com um amigo e começa a zoar qualquer coisa ao redor. E é exatamente isso que vai gerar uma intimidade sem esforço. E agora vem a parte mais perigosa da fórmula, os 20% sobre você. É aqui que a maioria dos caras destrói toda a atração que acabou de construir. Porque falar de si mesmo do jeito errado te transforma em segundo em alguém previsível, carente ou arrogante. Mas quando você faz isso do jeito certo, você cria mistério, curiosidade e faz ela querer te conhecer mais, sem você precisar provar nada. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, na última parte. Você já aplicou os 50% sobre ela, já usou os 30% do ambiente e agora é a hora dos 20% sobre você. Primeiro você precisa entender que esses 20% não existem para você se vender, listar conquistas e muito menos provar valor. Ele existe para revelar quem você é sem pedir admiração. Quando você fala de si dentro desses 20%, a regra é simples. Seja leve, curto e despretensioso. Nada de discursos longos, nada de currículo emocional, nada de tentativa de impressionar. Você compartilha pequenas histórias, opiniões ou detalhes que mostram personalidade, não status. E agora entra o segundo ponto desses 20%, o mistério. Você não entrega tudo de uma vez, você deixa espaços. Se ela pergunta o que você faz no fim de semana, você não dá um relatório completo, você responde algo como depende, às vezes coisas bem normais, às vezes umas histórias que eu só conto pessoalmente. Curto, aberto e com margem para curiosidade. E aprenda, a curiosidade é o que mantém a atração viva. Quando você fala demais, você mata isso. Quando você fala o suficiente, você puxa ela para conversa. E eu preciso te avisar, nesse ponto, os testes dela começam. Comentários provocativos, brincadeiras, pequenos desafios, do tipo, você é sempre assim? Aposto que você fala isso pra todas. Nesse ponto aqui, você pode usar o humor e falar, olha, eu só sou assim nos dias ímpares, sempre dando um sorriso, porque aqui ela quer ver se você
você continua o mesmo cara tranquilo ou se desmorona tentando se explicar? A resposta certa nunca é defensiva, longa ou uma justificativa. Homens seguros não precisam se defender nem se justificar, porque eles não disputam validação. Quando você usa os 20% desse jeito, o efeito é claro. Ela percebe que você não tá tentando convencê-la de nada. Você não se vende, você não implora atenção. Você se apresenta e deixa o espaço para ela querer mais. E é exatamente isso que transforma uma boa conversa em atração de verdade. E agora vamos lá. Nada disso funciona se você não aplicar. Você precisa praticar. Converse com garotas, mesmo com medo no começo. E eu já te digo, você vai errar, vai travar. Algumas vezes vai dizer umas coisas estranhas e tá tudo bem. Cada conversa é um treino. Cada interação te deixa mais solto, mais natural e mais confortável com você mesmo. Confiança não nasce do nada, ela é construída, repetição por repetição. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, o vídeo que tá aparecendo aí na tela vai te ajudar a melhorar sua comunicação e conversar muito melhor. E lembra sempre, é você no controle, você protagonista. Até o próximo vídeo, tamo junto.